Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui no evento da AWS Summit São Paulo 2022. Meu nome é Paulo Aragão, eu sou um Principal Solutions Architect aqui dentro da AWS e eu estou hoje aqui com o André Cristófaro, que é da B3, da Brasil, Bolsa Balcão Brasil, e também com o Fábio Batestin. A gente vai falar um pouco sobre o caso deles de desenvolvimento de um Data Lake escalável gerenciado dentro da AWS e como é que foi todos os desafios que eles tiveram nesse ambiente. Tá? Mas antes disso, acho que é interessante a gente falar sobre aplicações modernas nativas na nuvem AWS. Tá? Quando a gente fala de uma aplicação moderna hoje, que é nativa de nuvem, você fala de uma aplicação que talvez tenha microserviços. Mas microserviços não são somente um monte de containers rodando em qualquer lugar. Microserviços também pensam no armazenamento no local adequado. Como, por exemplo, quando você vai fazer uma busca dentro de um site, dentro de uma aplicação, você de repente não vai trabalhar com um banco transacional. Ele não foi desenhado para isso, não é o modelo desse banco. Você vai trabalhar talvez com uma área de armazenamento indexada, como o Amazon OpenSearch. Você pode trabalhar também com um carrinho de compras, onde aí sim a gente vai trabalhar com um banco transacional, onde que a gente precisa garantir que as transações tenham consistência, que elas sejam duráveis, que elas sejam atômicas e assim por diante. Se a gente fala de comentários, talvez a gente vai trabalhar com um banco chave-valor. E quando a gente fala, por exemplo, de recomendação, a gente já vai trabalhar com um banco de grafo, como por exemplo o Amazon Netune, ou talvez até trabalhar com modelos de machine learning para poder fazer essa recomendação, como o serviço Amazon Personalize. Pensando nisso, a gente também tem que falar de armazenamento, não só desses bancos, dessas áreas de uma aplicação, mas como também da sua empresa como um todo. Tradicionalmente, a gente fala de silos de armazenamento. E por quê? Antes de existir a nuvem e antes de existir os serviços gerenciados da AWS, você precisava comprar armazenamentos que eram dedicados para certas áreas da empresa. Por exemplo, a parte de relacionamento com o cliente tinha uma área de armazenamento separada da parte de planejamento de recursos da sua empresa. Entretanto, o que os seus clientes estão fazendo, quanto sua empresa está gastando ou está gerenciando dos seus recursos, é super importante que exista uma correlação. Quando a gente vai e avança alguns anos na frente e pensa que hoje a gente tem dispositivos celulares, dispositivos de IoT, provendo aí, por exemplo, 5G, onde que a gente vai ver um boom desses dispositivos no nosso dia a dia, as fontes de dados não são mais aquelas fontes tradicionais. Elas são fontes não convencionais, vamos colocar dessa forma. E elas também não podem estar isoladas. Ou seja, a gente precisa, de alguma maneira, criar um ambiente que tenha um catálogo dos dados, que você possa criar uma governança em cima disso, uma vez que você quer garantir que a pessoa certa tenha acesso à informação adequada e que seus dados não sejam, por exemplo, vazados ou que alguém tenha acesso a um dado que não deveria. Você precisa garantir também que você vai se conectar a múltiplas fontes de dados e você precisa garantir que isso tudo vai ser entregue para pessoas, para aplicativos. Porque nada adianta a gente ter a melhor arquitetura de dados, fazer toda uma gestão linda e maravilhosa, mas os nossos usuários de negócio, as nossas aplicações não conseguirem se conectar a esses dados. Bom, então para a gente poder conversar sobre como construir isso dentro da AWS, vale a pena a gente criar princípios, que a gente vai chamar aqui princípios de uma estratégia moderna de dados. Reinvenção é alavancada por dados. Como é que você garante que algo realmente faz sentido para o seu cliente? Conhecendo bem o seu cliente. Como é que a sua área de negócio vai desenvolver um novo produto? Conhecendo bem como seus clientes utilizam o seu produto, conhecendo as tendências de negócio e entendendo qual é o futuro daquele mercado que vocês estão. Além disso, a gente tem que pensar que a gente quer valor desses dados. A gente não quer dado por simplesmente existir o dado. Porque é legal falar que eu tenho petabytes. Não. Eu quero tomar decisões rápidas e relevantes. E isso tudo com segurança e governança. A gente fala muito no mercado financeiro, e a gente está aqui com a Bolsa, que é uma das empresas mais seguras desse Brasil, onde que a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados. Se você está trabalhando com clientes que estão na Europa, você vai falar da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados deles. E você precisa garantir que você está aderente a isso. E óbvio, não existe só um cliente de um único tamanho. A gente não vai querer uma solução pequena ser utilizada para um cliente grande como a B3, ou a gente não vai imaginar que um cliente grande como uma B3 vai pegar essa solução e entregar para uma startup que está começando agora. Essa solução tem que ser adaptável e escalável. E inteligência artificial e machine learning é um hype muito grande. Hoje, existem empresas que já estão fazendo coisas bem interessantes e cada vez mais você precisa de dados para tornar essa inteligência mais inteligente possível. Bom, pensando nisso, vamos começar a falar dessa estratégia moderna de dados na AWS. Vamos começar pensando inicialmente em como criar um Data Lake escalável. Para isso, a gente trabalha com um serviço de armazenamento que é o Amazon S3.
O Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos extremamente durável. Ele tem 11,9 de durabilidade. O que isso significa? Significa que um arquivo, ou melhor, um bloco de um arquivo, é corrompido em 10 anos no meio de 100 bilhões de arquivos. Então essa é a dimensão. Imagina que você tem 100 bilhões de arquivos, foram armazenados durante 10 anos, só um deles vai se corromper. Isso são 11,9 de durabilidade. Além disso, ele foi feito para armazenar qualquer tipo de arquivo, seja um arquivo JPEG, seja uma planilha, seja um arquivo grande de vídeo, seja um streaming que está sendo gravado ali em tempo real, pode ser um arquivo formatado em CSV, JSON, Parquet, ORC e assim por diante. Ele é capaz, inclusive, de fazer essa compactação, se vocês quiserem, essa transformação, através de conexões, de triggers, como, por exemplo, o AWS Lambda, com o qual pode, ao armazenar um arquivo, compactá-lo e transformá-lo em Parquet ou ORC. Passando do S3, a gente tem que pensar que se eu armazenei meu dado nele, eu tenho outras fontes conectadas, sejam os bancos de dados e as fontes de dados que estão colocando os dados dentro do S3, ou sejam as fontes que vão consumir esses dados. E aí, quais são os benefícios que você traz ao ter esse ambiente centralizado de dados? Primeiro, é a garantia de que você tem um formato aberto. De repente, quando você tem silos, um formato está em SQL, num banco. Um outro silo, de repente, está armazenado em Parquet. Para acessar o banco, você vai ter que usar uma linguagem SQL. Na outra, você vai ter que, de repente, utilizar uma linguagem Spark. Então, quando você tem esse ambiente centralizado, você também facilita, você cria um formato aberto, de fácil acesso, fácil consulta nesse ambiente. Petabytes com menor custo de armazenamento. Tá? Então, hoje, os nossos preços são públicos. Vocês podem consultar no site do Amazon S3. Nós temos os menores custos possíveis de armazenamento quando a gente fala em escala de gigabytes, terabytes e petabytes. Desacoplamento de armazenamento e computação, e a gente vai ver um pouco mais para frente o que isso significa, mas a gente tem diversas ferramentas que podem ser utilizadas no momento adequado para a aplicação adequada. E a gente também tem a questão de processar o dado onde ele reside. O que isso significa? Reduzir o tempo de transferência de dados. Quando você tem os silos, não só você duplica o dado, você tem um custo maior de armazenamento, como você também tem um tempo de latência maior, você tem um tempo de processamento maior, porque você tem que tirar o dado de um silo e levar para o outro. Bom, e como é que a gente pode então construir isso tudo para performance e custo? Falei das ferramentas que podem estar conectadas nesse ambiente de Data Lake que podem fazer o processamento para vocês. Desde o Amazon EMR, o Elastic MapReduce, que é uma ferramenta gerenciada de Hadoop dentro da AWS, que pode utilizar inclusive processadores ARM, processadores Graviton 2 e Graviton 3, para não só reduzir o custo desse ambiente, como também aumentar a performance. Uma vez que a gente fala de Amazon EMR, a gente está falando de clusters efêmeros de Hadoop. Quem já trabalhou com Hadoop em outras plataformas, você tem que pagar por um custo mesmo quando você está ocioso naquele ambiente. Dentro do Amazon EMR, você paga pelos jobs, pelo tempo de processamento daquele dado, pelo tempo de consulta, pelo tempo de ETL, de extração, de transformação e carregamento daquele dado. Ou, por exemplo, a gente fala do Amazon Kinesis, que é um serviço de streaming de dado capaz de chegar a milissegundos de latência na entrega dos dados. E a gente até tem alguns desafios que esse mercado financeiro nos traz, que nos pede, por exemplo, que a gente tenha 1 segundo de latência entre o dado ser criado na fonte e o dado ser entregue numa API. E o Amazon Kinesis é capaz de entregar esse tipo de performance. Falei muito de busca em aplicativo. Para isso, a gente tem o Amazon OpenSearch, que é uma ferramenta open source de busca indexada. A gente tem o Amazon Redshift, que é o nosso ambiente de Data Warehouse, que inclusive hoje tem uma versão serverless, ou seja, uma versão sem servidores dentro dele, no qual você pode se conectar nesse ambiente do S3, consumir os dados facilmente, novamente, pagar só pelo que você consome, não ter que se preocupar com segurança de sistema operacional, atualizações de binário e infraestrutura. Outras adições que a gente teve um pouco mais recente foram a Amazon MSK, que é um ambiente de Apache Kafka gerenciado dentro da AWS. A gente cria os clusters Apache Kafka para vocês, gerencia essa infraestrutura e vocês, como clientes, simplesmente criam os tópicos e as filas e o consumo desse ambiente. E o Amazon Athena, que é um ambiente similar a um Presto, só que gerenciado. Um ambiente Presto ele é capaz de rodar queries SQL em cima de dados não estruturados num ambiente como o Amazon S3 com armazenamento de objeto. Quando eu falo de serverless, a gente vai um pouco além simplesmente de custo. É uma questão de facilidade de uso. Algumas das opções, comentei aqui de um Data Warehouse serverless.
né? Quem já trabalhou com Data Warehouse sabe que geralmente são bancos colunares especializados, que você precisa de múltiplos servidores rodando num cluster, com uma máquina de gerenciamento olhando para isso tudo. Quando você trabalha com Amazon Redshift Serverless, você não precisa pensar em nada disso. Você cria a sua tabela, você faz as queries em cima da sua tabela e todo o ambiente de computação de infraestrutura está gerenciado para vocês. Ou seja, não só redução de custo, porque você paga pelo que consome e não pelo que é idle, mas também agilidade na implementação desse ambiente como um todo. Quando a gente fala de dados unificados, acho que esse é o ponto principal de um data lake em termos de como você deve utilizá-lo. O mercado fala muito de como juntar o dado, de como consultar o dado, de como transformar. Muito pouco se fala em como criar uma segurança. E, infelizmente, a gente vê muitas vezes nas mídias que alguns dados estão sendo mal utilizados. A maneira como a gente achou, através dos feedbacks dos nossos clientes, é que nós deveríamos ter alguma ferramenta que fosse capaz de criar o data lake para eles e, nessa ferramenta, eles pudessem utilizar a mesma ideia que eles usam dentro de um banco de dados para entregar segurança. Ou seja, se você é um DBA e um usuário pede para você: quero entrar nesse banco de dados, eu quero fazer uma query, quero fazer um select no banco inteiro. Provavelmente o DBA vai te perguntar: por que o banco inteiro? Porque talvez não só nessas tabelas. E vocês vão chegar a um acordo comum. No que vocês chegarem, o teu banco de dados vai ter o quê? Vai ter um grant para você, usuário, fazer um select naquelas tabelas específicas. Então essa é a linguagem dos DBAs. E quando a gente fala de um data lake, muitos DBAs estão sendo hoje os novos administradores desse data lake. Para isso, Lake Formation, ele é capaz de dar acesso controlado, granular, tanto linear quanto colunar, a dados que estão armazenados dentro desse teu ambiente de data lake. Tudo isso conectado com a AWS Glue, que é um catálogo de metadados, e você pode inclusive dar esse acesso baseado em tags. Qual foi o feedback que a gente ouviu dos clientes, uma vez que a gente entregou essa ferramenta e eles falaram assim: legal, consegui sair do zero, criar um data lake governado e com segurança. Mas estou criando um desafio aqui. Agora que eu tenho múltiplos usuários acessando a mesma fonte de dados, como é que eu garanto atualização, deleção de dados? Como é que eu garanto que todos aqueles meus dados só vão ser enxergues pela área A, o que a área A precisa ver? E a área B só vai enxergar o que ela precisa ver, quando eu tenho armazenado tudo que é da área A, B, C, D e E no mesmo lugar. E como é que eu posso fazer uma otimização disso? Como é que eu garanto que arquivos que não estão sendo muito utilizados ganhem compactação e eu reduza mais ainda meu custo? Para isso, recentemente a gente lançou as tabelas governadas dentro da AWS Lake Formation. Tabelas governadas são garantia de transação ACID, ou seja, atomicidade, consistência, independência do dado, né, ali, durabilidade. Quando você fala disso, você garante que mesmo que você tenha múltiplos usuários trabalhando em cima do mesmo arquivo, do mesmo dado, você está garantindo que não existe concorrência entre eles e que as transações vão ser serializadas e vão acontecer na ordem que deveriam. Além disso, o tabela governada consegue olhar para dados que não estão sendo muito utilizados e compactar esses dados para vocês. E vocês ainda conseguem continuar fazendo queries nesses dados. Mas a gente tira o trabalho de vocês terem que inscrever alguma rotina ou algum processo que faça isso. E por fim, ele também permite a questão de viagem no tempo. Viagem no tempo ele garante que ele armazena versões daquele arquivo e na hora de você fazer uma query no seu data lake, você é capaz de dizer assim: eu quero que você busque esses dados quando eles existiam entre o dia 1º de março e 1º de maio. Então você dá uma data no passado. Essa query vai te retornar a visão daqueles dados naquele momento. Tá? Então, por mais que a gente esteja agora, hoje, no dia 3 de agosto, eu conseguiria fazer uma query dos meus dados olhando para uma visão passada no meu data lake. Bom, além disso, eu já falei de segurança de linha e coluna do data lake, tem essa questão de controle de tags. Tá? O que quer dizer uma segurança baseada em tag? Imagina que hoje você criou suas tabelas. Você tem lá 10 bancos de dados, tem 250 tabelas, seu DBA entrou no Lake Formation, fez toda a gestão de tudo lá, maravilha. Porém, você criou mais uma tabela. Aí o seu DBA tem que fazer o quê? Entrar naquela tabela e dizer, ó, esse usuário pode isso, aquele usuário pode aquilo. Isso é um trabalho muito árduo. Agora, se eu dissesse para vocês que vocês podem o seguinte: atrelar uma tag a um grupo de usuários. Então, assim, cientistas de dados, eles têm uma tag cientistas de dados. Analista de negócio da minha oficina A tem uma tag oficina A. E analista de negócio da oficina B tem uma tag oficina B. Então, agora eu tenho 3 grupos de tag. Agora eu digo o seguinte: todo mundo que é cientista de dados, que tem essa tag, pode acessar essa tabela. Amanhã, quando eu criar uma nova tabela, basta eu acessar
desculpa, associar essa tag. Se eu criar novos usuários, basta eu colocar naquele grupo que tem aquela tag. Então não tem um trabalho árduo de um a um e naquelas tabelas, naquelas linhas e colunas. Esse controle de tag ajuda muito nisso e, obviamente, também ajuda na facilidade de controle. Você, em vez de ter centenas e centenas de regras, você pode ter dezenas de regras e conseguir ter a segurança que você precisa no seu Data Lake. Falando da segurança, a gente também tem que falar como se acessa o dado, que é o AWS Glue. O pessoal da B3 vai te explicar bastante ali diversos desafios que eles tiveram com o Glue, como eles estão utilizando, mas o Glue é uma construção de catálogo de metadados. O que isso significa? Significa que o meu dado ele não está armazenado no Glue, ele está no S3. Mas o Glue sabe qual é o dado, de qual tabela, em qual coluna, em qual célula, e ele sabe aonde ele está armazenado no S3. Paulo, como é que eu pego um JSON que tem um monte de informação e eu garanto que quando eu faço uma query SQL eu vou buscar exatamente aquela informação que está dentro de um JSON que tem 1.500 linhas? O catálogo de metadados é esse cara que sabe fazer esse mapeamento de onde o seu dado está. E ele permite que você faça queries SQL em cima desse dado. Tá? O Glue também tem uma funcionalidade de processamento, tá? De ETL, então extração, transformação e carregamento de dados. Vocês podem fazer mascaramento de dados, tokenização, por exemplo, com Apache Spark, com Python. E a gente desenvolveu um blog post, vocês podem procurar sobre esse blog post, mascaramento de dados na AWS, onde que já fala de integração disso, o que é muito importante para quando a gente fala de LGPD. Ao quebrar os silos de dados utilizando o AWS Glue, por você poder criar diversas tabelas, diversos catálogos e assim por diante, você consegue chegar numa redução dessa replicação de dados. Ao mesmo tempo que você também consegue garantir que múltiplas contas, outros clientes, acessem essa mesma base e, de novo, com toda a segurança que vocês têm. Isso traz uma funcionalidade que é a seguinte, uma query federada. O fato de você trabalhar no Data Lake, onde você tem todos os dados ali, onde que você tem essa ferramenta de catálogo metadados, permite que você entregue via um Data Warehouse para o seu time de negócios, você entregue, de repente, via um Amazon SageMaker para o seu time de cientistas de negócios, e agora você pode ter, por exemplo, uma query federada, onde você está buscando de diversos lugares. O SageMaker ele é capaz de usar o Amazon Athena para poder fazer queries, buscar dados e criar datasets para o seu ambiente de Machine Learning. Utilizando o Athena, você pode dizer, busca os dados que estão nesse Data Lake e busca os dados que estão no meu servidor SQL em outro lugar. O Athena faz uma query federada, você pode durante essa query fazer joins, fazer, enfim, inner join, outer join, concatenate e assim por diante. E com isso você entrega um dataset para criar um modelo de machine learning. Ou como, por exemplo, no Redshift, se você quiser gerar um relatório de negócio. Agora eu queria passar a palavra para o André e para o Fábio, eles vão se apresentar e vocês vão ouvir então como eles utilizaram essas tecnologias para criar o Data Lake da Bolsa. Valeu, legal. Bom, obrigado. Queria agradecer a presença de todos. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês nessa jornada. Para quem não me conhece ou quem conectou agora o seu fone, eu sou o André Cristófaro. Eu atuo como Data Analytics Architect na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. Tá? Bom, antes de falar um pouco da plataforma de dados, acho que era bom contextualizar a B3. Né? A B3 ela, foi criada em 2017, aproximadamente, né, com a junção da BMF Bovespa, antiga BMF Bovespa, com a CETIP. Tá? A B3, obviamente, trabalha no segmento financeiro, né, no mercado de capitais, tem um portfólio amplo de negócios, né? Eu vou citar alguns aqui, né? Trabalha com bolsa de derivativos, ações, câmbio, trabalha com registros de depositária de balcão, né? Trabalha com registro de financiamento de imóveis, tem o Banco B3 e por aí vai. Né? Então, tem uma série tem um portfólio amplo de negócio. Mas, além disso, a B3 ela é também uma empresa de tecnologia. Né? Eu aqui arrisco a dizer, talvez não tenha os 11 noves lá da durabilidade do S3, mas eu arrisco a dizer aqui que a B3 tem 99,9% dos seus produtos e serviços ofertados para o negócio baseado em tecnologia. Então, sim, a B3 é uma empresa de tecnologia. Ok? Vou falar um pouquinho da jornada da plataforma de dados. Tá? Um pouquinho da história. Lá para 2010, tinha um cenário muito parecido com o que o
o Paulo Aragão comentou inicialmente, a questão de silos, né? A gente tinha dados distribuídos, desconectados, e cada área tinha o seu silo de dados com a sua tecnologia, né? Aí tínhamos os silos de dados, tínhamos planilha de Excel, tínhamos uma tecnologia, né, ou a modelagem voltada para BI, para favorecer a modelagem multidimensional, o OLAP. Cada área cuidava basicamente disso. E a estrutura de um DW. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. E aí começou a iniciativa da estruturação de um DW corporativo para poder mitigar esses problemas identificados em 2010. Só põe um pouquinho mais que eu não estou conseguindo enxergar aqui os dados. Aí, perfeito. Em 2011 para 2014, teve a iniciativa de criação de uma semântica de dados, né? A semântica de dados é você dar uma roupagem específica para o negócio, né? E aí começou, então, essa questão da criação dessa semântica específica para favorecer o consumo final das áreas de negócio. A iniciativa de criação de um DW para clearing unificado, né? Que é um setor pós-trading da Bolsa. E, baseado nisso, começou a aplicar, né, a padronizar as regras de DQ, de Data Quality, voltado para a análise desses dados, né, para ganhar robustez e confiança e acuracidade nessas informações que seriam oferecidas para as áreas consumidoras. Em 2015 e 2018, iniciou aí efetivamente o DW corporativo, tá? E aí, devido à demanda, o que foi pensado para distribuir de forma mais inteligente essas informações, o acesso a essas áreas, foram criados, foi criada uma camada de virtualização para que isso favorecesse o acesso a esses dados e pudessem colocar os dados no layout, na roupagem específica, na semântica específica para cada área e para os seus produtos, para que eles fossem consumidos. Também em 2018, teve uma segunda versão do DW, do Clearing unificado, um V2, e aí começou uma abordagem de Data Visualization com a questão do Tableau corporativo. Então, iniciou aí uma abordagem de começar a fazer uma análise numa ferramenta de visualização de dados e expor isso num produto hoje que a Bolsa acaba oferecendo para o mercado. Em 2019 para 2020, teve a maturidade da virtualização e dos produtos de dados, tá? Começamos, então, com a questão de iniciativas de sandbox para experimentação desses dados. Começou, dado o crescimento, né, dessa unificação desses dados, sentiu a necessidade de ter uma área que governasse essas informações, então começou a iniciativa de governança de dados e também com o advento da iniciativa de LGPD, essa questão voltada para a proteção de dados é muito latente na Bolsa, também foi tomado um cuidado e começou a ser pavimentado em 2019 para 2020. E começou os primeiros contatos com a AWS, né? Especificamente para produtos de dados. Em 2021, né, a gente iniciou, no final de 2020, a gente já tinha, né, a gente definiu lá a parceria com a AWS e começou então a pavimentação da plataforma de dados em cloud. Então, em 2021, nós começamos agora no início do ano, isso aí, né, Fábio? Tem mais ou menos 8 meses que a gente pilota a nossa plataforma de dados em cloud. Tá? Falar um pouquinho de números aqui, né? Então, números da plataforma de dados voltados para o on-prem, né? A gente tem 6 bilhões de registros tratados por dia. Tá? São 1.600 conjuntos de dados, tabelas, semânticas, views, esses objetos relacionais, né? 50 mil atributos armazenados, né? Colunas especificamente, das nossas tabelas. 1.500 regras de Data Quality rodando. Então, a gente aplica isso na nossa malha
de captura desse dado e depois da ingestão, a gente aplica esse processo de data quality, são mais ou menos 1.500 regras de data quality. 4.600 jobs de Control M, basicamente a gente atua, estamos mudando agora um pouco essa abordagem, mas basicamente a nossa malha é uma malha batch, então o Control M é a nossa ferramenta que orquestra essas chamadas batch da malha. Temos mais ou menos 99 servidores dedicados, servidores de bancos de dados, servidores voltados para Big Data, servidores que atendem ferramentas de preparação de dados e discovery de dados que a gente utiliza. Mais de 1.300 usuários na plataforma de dados hoje consumindo esses dados no DW corporativo, tá? Então é um volume bem grande. A gente tem aí uns desafios, vocês vão ver mais para frente, com relação à concorrência, né, dos processos que ocorrem durante o dia, mas o que a gente tinha, na verdade, né, com os usuários e os produtos consumindo essa plataforma, né? Temos 100 terabytes de dados hoje armazenados para listados e balcão, né, para trading e pós-trading. E temos aí uma ideia, um número aí de 5 terabytes de crescimento por mês desse dado. Falar um pouquinho dos desafios, né? Então, como eu comentei aqui, um dos desafios, né, a mudança de cultura, né? Então a gente teve que mudar o mindset e tentar, né, mudar o mindset da empresa com relação a dados, a cultura de dados, né? Essa questão de eliminar os silos e levar para um DW corporativo centralizado já foi um grande desafio para nós, né? Tivemos que vender essa ideia e mostrar o benefício para o negócio. Porque, obviamente, o negócio, quando tem esses silos desacoplados, né, eles têm a sua liberdade, a sua flexibilidade, e quando você vai para um ambiente centralizado, você tem um controle maior, e aí, né, não fica tão fácil, né, tão livre da forma que as áreas de negócios tinham esses acessos aos seus dados. Né, tem que ter um controle, tem uma regra para isso daí. A questão de segurança também, né? Então, como estava desacoplado esse repositório centralizado também, e como a gente armazenou vários dados de várias áreas, tem lá a sua classificação de sensibilidade, enfim, de risco de segurança, tivemos que aplicar isso também. É um desafio para poder estar compliance com segurança. A questão de contratação e leis também, a gente teve todo um cuidado de acionar a parte jurídica, né, e ir atrás, né, tem uma área de governança de dados, né, fomos questionar para ver quais são, né, os direcionamentos para que a gente já tivesse ou fosse pavimentar a plataforma de dados na cloud, já compliance com todas essas diretrizes relacionadas à lei de proteção de dados. Tá? Questão de performance, aprender, né, um novo mundo. A gente tem a questão da cloud, a gente estava muito habituado em trabalhar e operacionalizar internamente, então ir para a cloud tem uma mudança aí, a gente teve que aprender isso. A parte de controles e custos também é importante, né? Você dentro de casa, no on-prem, você tem uma previsibilidade real, né? E quando você vai para a cloud, você precisa ter um controle para que você dê essa previsibilidade, que não é tão tangível quanto você tem no ambiente on-prem. Tá? A questão de ser simples de usar, né? A questão de ter uma ferramenta ou um processo de integração corporativo. Então, esse é um desafio também, né? A gente tem uma multiplicidade de bases de data sources, então a gente teria que ter uma ferramenta ou construir algo que tivesse, né, desse match com essa multiplicidade de data sources para fazer a captura de forma eficiente, né? Seja ela em batch ou o que a gente está projetando agora no formato fast data, né? Migração dos dados também foi um desafio, né? A gente migrar dados, tirar do on-premise e levar isso para a cloud, grandes volumes de dados. Nós temos um deadline para isso, e aí
trabalhar com essa migração, né, a gente teve que ser desafiado, porque tem a questão de conectividade, né, você tem um tempo para você fazer essa movimentação desse dado e depois disponibilizá-lo em cloud para os produtos de dados consumirem. Então, a gente teve esse desafio aí para poder ultrapassar. Questão de framework, né, já ir para a cloud já voltado para um contexto de DataOps e MLOps, né? Então, já ir automatizado, né, já ter um framework que trabalhasse de forma automática, parametrizável e escalável, para que a gente fizesse a movimentação depois em ondas, é o que a gente está fazendo agora a estratégia, mas que o que nós fizemos agora seja aproveitado e extensível no futuro, para que a gente não tenha que refazer ou reconstruir algo que a gente fez no início do projeto. Tá? E, obviamente, um ambiente escalável para aguentar aí a previsão de volume e crescimento que a gente tem aí nos próximos anos aí, no horizonte aí. Falar um pouquinho da arquitetura. Essa é uma arquitetura, é uma visão landscape, uma visão panorâmica, mas o que é importante colocar aqui? Nós temos uma arquitetura que é baseada, né, em patterns de arquitetura de dados. Tá? Essa arquitetura é baseada no Logical Data Warehouse, um LDW. Tá? E a gente, né, essa arquitetura ela pode ser composta por vários padrões de arquiteturais de dados. Então, essa arquitetura ela utiliza o Logical Data Warehouse, é baseado numa arquitetura Lambda também. Você vê, né, vocês notem aí que tem um fluxo batch e um fluxo fast data. E tem uma camada à direita, que é a camada de acesso a dados, ela está baseada num outro padrão chamado DAS, Data as a Service. Tá? Então, no final das contas, o que a gente quer? O que a gente quer promover? A gente quer obter, né, ter a capacidade de obter o dado ou receber esse dado de forma batch, obter o dado ou receber esse dado de forma fast data, baseado numa arquitetura também, num padrão arquitetural, que é o EDA, de Event Driven Architecture, e processar, fazer a aquisição e ingestão desse dado nessas duas vertentes, processar e armazenar esse dado dessa mesma forma e entregar para acesso, para acessibilidade desse dado para os produtos de dados. Então, a plataforma de dados, ela está se posicionando como um bom garçom. Ela quer dar acessibilidade, ela não é ativa, ela não envia o dado para o consumidor, mas ela oferece uma multiplicidade de interfaces de integrações com o dado, abstraindo os repositórios. Essa que é a grande sacada aí. Né? Quem consome o dado não sabe qual é o repositório que a gente tem, que a gente promoveu o dado. Então, essa arquitetura dá a liberdade de você trabalhar com dados num repositório genérico, heterogêneo, e promover esse dado para uma zona mais morna e mais quente à medida que esse dado for requisitado. E mantendo aí na camada de acesso a dado uma série de interfaces de integrações para favorecer de forma efetiva os produtos de dados. Tá? Basicamente isso. E essa arquitetura, obviamente, ela tem aí toda a parte de orquestração, né? A gente tem a parte de segurança e monitoração, tem aí embaixo, na parte inferior, né, a gente trabalha com DevOps, DataOps e MLOps. Por quê? Porque quando a gente fala de delivery, de acessibilidade ao dado, né, vou usar essa terminologia que é melhor, a gente acaba tendo que construir e disponibilizar uma série de integrações, de interfaces de integrações. Dentre elas, o REST, Stream API, né, arquiteturas ou componentes baseados em evento, em streaming. Notem também aí nessa arquitetura que você tem alguns labels. Né? A arquitetura é uma plataforma e ela é composta por alguns sistemas. Então, tem esses labels aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Esses labels: Designer, Data Hub, Core e o Data Model. No próximo slide vai ficar um pouco mais claro, porque a gente acaba tangibilizando isso, materializando isso em contas dentro da AWS. Mas o que são esses sistemas? São sistemas, essa arquitetura ela promove uma interoperabilidade entre esses sistemas, ou seja, são sistemas que eles rodam independente. A ideia é eles consumirem os dados e retornarem esse dado para o core,
que é um outro sistema, só que eles trabalham de forma independente. Ou seja, se ocorrer alguma anomalia nesses sistemas, eles não param o core. Então existe uma interoperabilidade nesses sistemas aqui. Inclusive, o core, ele é um sistema para nós. Aqui falando um pouco da visão de contas, né? Como aqueles sistemas, a gente organizou isso em contas e subcontas na AWS. Né? Nós temos aqui o core, a conta, e aí todos os outros sistemas a gente criou uma conta, uma subconta, para armazenar os recursos e os serviços de forma a organizá-los dentro desse contexto. Tá? E notem que eles, né, todos eles interagem com o core. Né? Eles obtêm informações, enviam informações para o core e vice-versa. A questão do sandbox também foi algo bem revolucionário, né? Bem legal dentro da bolsa, porque com a AWS a gente conseguiu fazer isso de uma forma mais efetiva, provisionar de forma mais rápida e dar a liberdade, a flexibilidade para os times experimentarem os dados e as informações no seu próprio ambiente, com o seu leque de serviços específicos e com a capacidade que eles necessitem para poder trabalhar e fazer esse tipo de experimentação analítica. Agora o Fábio vai falar um pouquinho do ferramental utilizado. Boa. Bom, boa tarde, pessoal. Sou o Fábio Batestin, engenheiro de dados. Bom, antes desse slide, eu queria voltar. Deixa eu ver. Isso, boa. Queria voltar para esse slide aqui. Deixa eu ver se eu me localizo. Massa, maravilha. Bom, antes de mais nada, a engenharia de dados da B3 são 80 engenheiros trabalhando, né, entre engenheiros da própria B3, parceiros, o time da BR Link está aí, ajudou a gente a construir tudo isso. E eu vou falar um pouco de framework, né, um pouco de engenharia e como que a gente escala, né? É muito interessante toda a questão de escalabilidade de máquina e tudo, né? Enfim, de processamento, mas a escala operacional também, né? Velocidade de tudo isso, como é que a gente ganha tração em desenvolver, o tempo entre você ter um dado ali que vai passar pela plataforma, né? Um novo dado entrante e um produto que vai ser desenvolvido ali. Então tudo isso importou também durante o design da plataforma. Então tudo isso estava ali, né? Esteve na mesa durante a decisão, o estudo. E antes eu vou tentar explicar um pouquinho aqui rápido como funciona. Para chegar ali na parte do framework de processamento e tudo mais, eu vou tentar explicar mais ou menos como é que a engenharia aborda esse processo, né, esse ciclo de vida do dado dentro da plataforma. Né? Então temos algumas dezenas de sistemas ali da B3. Então podemos imaginar aqui, né, nós estamos aqui falando principalmente de batch. Nessa fase de transição da B3, estamos levando batch, já temos sistemas novos, né, passando pela plataforma, indo pela lane ali de fast data, né, igual o Cristóforo falou. Mas o grande desafio aqui foi o batch, né, e nós amamos batch. Quem não ama batch, né, ser acordado na madrugada ali é uma maravilha. E não poderia ser diferente, né, estamos aí. Então imaginamos aqui, né? Então aqui, falando da nossa camada batch, temos essas dezenas de sistemas. Esses sistemas são organizados ali, então, dentro de módulos dentro do nosso framework. Então, cada sistema tem seu módulo, né? E o conjunto de sistemas compõe uma semântica num segmento, seja ele de listados de pós-negociação, listados de negociação, pregão ali mesmo. Financiamento, seguros, enfim. Então, ali dentro da plataforma de dados, né, nós, em engenharia, temos essa identificação. São os nossos módulos e isso é importante, porque ali, né, até o Aragão comentou dos clusters efêmeros, né, cada módulo desse, ele recebe, então, dentro da plataforma, dentro do core, durante o processamento batch, um cluster para ser processado.
Então tínhamos ali um grande requisito nessa nova plataforma, que era trabalhar de uma maneira isolada, né? Um processamento no sizing daquele módulo, daquele sistema, para justamente ganhar escalabilidade. Não termos ali mais aquele monolito onde você teria, de repente, um sistema com uma prioridade. Tem um detalhe importante aqui, desculpa, viu, pessoal? Vou dar umas puladas aí, umas soluçadas no pensamento, mas não desistam de mim. Vamos lá. Então, ó, a B3 tem muita saída para regulador. Então, aquele lá atrás no slide onde o Cristóforo mostrou aquelas 1.500 regras de data quality, é data quality pra caramba mesmo. E tudo isso é para também garantir as saídas de reguladores, tá? Sem contar todos os nossos produtos de dados ali, que também precisam passar por regras de data quality, cada um com sua criticidade diferente, né? Mas então, beleza, né? Então, falando desse nosso requisito de processamento isolado, né? Era um requisito, um dos principais requisitos para essa nova plataforma é que um dado menos prioritário não impactasse ali o processamento de um dado super prioritário, por exemplo, para uma saída de um regulador com SLA super agressivo, né? Então, vamos trabalhar nessa engenharia aí e vamos para cima. Então, olhando aqui, esse slide é um slide que não deve se tirar foto, tá? Inclusive, Aragão, passou pelo pull request aí, ó, duplicado aqui, cara, viu? Não queria expor essa falha aqui, mas tamo aí, viu, pessoal? Vamos lá. Enfim, esses são os principais serviços que nós utilizamos nessa nossa primeira fase do nosso Data Lake, né? É um stack relativamente simples, né, de serviços aqui, para a magnitude ali e para a robustez do nosso framework. Na hora que colocamos para rodar ali em produção, dá uma certa emoção ali, o negócio funcionando, e ficou bacana mesmo. Temos aqui os nossos principais serviços que atendem ao framework de processamento batch, né, principalmente. Então, estamos com o Step Function sendo a nossa camada de integração entre o Control M, né? Então, nós utilizamos o Control M para orquestrar os nossos jobs, né? Os nossos jobs, eles recebem condições externas de outros sistemas, e o Control M é esse orquestrador corporativo com toda uma governança, um time de operações 24/7. Então, nós utilizamos também o Control M para a orquestração, certo? Então, nós temos o Step Functions, que ele é a porta de entrada para o nosso pipeline na AWS. O Control M vai lá, triga um Step Function. Existem alguns templates de Step Functions, né? Então, nós desenvolvemos ali, entendemos os nossos pipelines e desenvolvemos alguns templates dentro de um framework né, com logging, enfim, com error handling e tudo mais. E esses Step Functions são responsáveis por orquestrar os pipelines já dentro da AWS, tá? Os lambdas ali a gente utiliza boa parte deles para orquestrar ou fazer ali a interface, né, com os serviços do próprio Dynamo, que é onde nós temos esse nosso banco de dados que atende o framework. Então, é onde você tem ali nesse Dynamo o cadastro dos módulos, você tem alguns guardrails de processamento, né? Algo parecido com um cron, onde você habilita esse módulo pode ou não executar, né? Para travar ali, de repente, alguma falha operacional. Então, esse lambda ele faz essa interface com o Dynamo. Nós temos lambdas também que fazem a interface ali, a criação de stacks, né? No CloudFormation, com esses templates de clusters. Então, falando desse processamento num cluster efêmero, nós temos uns templates, temos alguns sizes de cluster para atender devido certos módulos, né? Alguns sizes monstruosos, alguns menores, né? E nos atendem muito bem. E o nosso processamento agora é baseado em Spark, né? E lá utilizamos o Glue Catalog como nosso Metastore. Aqui é um pouco ilustrando um pouco ali do nosso framework, né? Ou tentando trazer um pouco o que nós fizemos, né? Então, como é que se ganha escala operacional quando você tem ali
1.500 data qualities para serem criados, né? Ou como é que eu crio novos data qualities em cima disso? Como é que eu crio novos jobs de ingestão? Como é que eu faço de fato ali meu job, né? Que vai movimentar o meu dado até meu data lake. Então nós criamos uma série de ferramental para engenharia. Então isso é o que nos traz a escala para o desenvolvimento, certo? Então foram bastante linhas de código, né? Lá na frente tem até uma estatística disso daí, lá do Sonar. Então, olhando aqui, passando rapidamente, né? Então nós temos aqui do mais concreto para o mais abstrato, temos ali algumas, óbvio, né? Tem só um exemplo aqui de alguns serviços, algumas bibliotecas que foram abstraídas. Então, olhando aqui da camada mais concreta para o mais abstrato, né? Nós temos ali de fato os nossos jobs que fazem uso, né? Direto ou indiretamente dessas bibliotecas. Então nós temos ali um framework de data quality. Então utilizamos ali de repente um pattern factor para caso a engenharia decida utilizar alguma outra biblioteca de data quality, por exemplo, vamos só construir ali essa abstração e instanciar um novo data quality, né? Hoje a gente estamos usando, né, o PyDequee. Tem nos atendido muito bem. Aí ali mais para frente tem um exemplo de tudo isso. E aqui o novo framework de dados é o framework nessa camada, né? Esses frameworks, esses serviços nossos aqui são os serviços de fato utilizados durante o desenvolvimento de um job, tá? Então tudo bem abstraído, tudo bem reduzido, tudo bem automatizado, parametrizável, para quando o engenheiro pega uma nova demanda, mantemos um padrão. Então imagina uma escala de 80 engenheiros trabalhando em uma plataforma, né? Precisamos ter um padrão de log, precisamos ter métricas, né? Então utilizamos aqui o Spark Measure, por exemplo, para metrificar ali os nossos jobs Spark. E ali temos, então aqui nós temos também a parte, né, só finalizando essa parte, nós temos aqui o que é buildável e o que é de fato script, Python script, YAML file, enfim, JSON config, né? Então tudo isso faz parte do nosso repositório aqui, do nosso arcabouço de desenvolvimento, tá? Esse é um exemplo, né, de um pipeline, né? Eu esqueci de mencionar, para a nossa ingestão batch, nós estamos utilizando o Scoop. Então, clusters efêmeros. Recebi uma condição de um sistema onde eu vou iniciar um novo pipeline. Eu starto esse cluster, certo? Minha primeira rotina. Eu vou lá, meu framework entende quem que é esse módulo. Eu vou startar um cluster com o tamanho que esse módulo precisa. Vou deixar esse cluster ali e vou começar a receber as condições agora do nosso orquestrador corporativo, o Ctrl+M, vai liberando as condições. Bom, agora eu vou fazer a ingestão nesse time frame aqui, vou fazer a ingestão da data de hoje, né, do nosso processo. Então, para esse caso, nós estamos utilizando o Scoop e abstraímos o Scoop para dentro do nosso repositório. Então, o nosso projeto, o nosso pipeline agora é um pipeline total configurável, né? Então nós usamos aqui esse é um YAML file onde você configura ali uma ingestão. Temos aqui o uso estamos utilizando o Secret Manager, né? Então temos as nossas connections strings, todas elas armazenadas no Secret Manager. Parâmetros, né? Então utilizamos ali o Parameter Store também. Então é um YAML file que vai correr na nossa esteira. Desenvolvimento, certificação, produção, sem nenhum problema, né? E legal. Então aqui quem conhece de Scoop vai ver muito parâmetro aqui que já utilizou ali no Shell, né? E ali do lado a gente tem uma abstração, né? Montou também essa abstração do PyDequee e é uma regra de data quality, né? Então bem simplificado. A coluna, então isso daí ganha escala na hora do desenvolvimento, na hora da migração, né? Isso daí trouxe também, então ganhamos bastante velocidade para fazer essas conversões dos jobs e tudo mais.
E aí é interessante, esse slide aqui é bem legal. O que acontece? Esse pode tirar foto, acho que esse não tem... Então vamos lá. Bom, legal, clusters efêmeros. Subimos lá um cluster, vamos processar trading com uma pancada de informação num pico lá. Monta um cluster monstrão, então vamos lá, montamos o cluster, vamos soltar a malha. Beleza. Legal. Você tem uma malha com 40 jobs lá. Cada um recebe uma condição e um tempo diferente. E o seu cluster monstro está em pé sem processar nada. E aí você abre lá o Dynatrace, lá o seu superintendente quer escorre uma lágrima do olho dele, né? Falou, bicho, você ficou 8 horas aí com 19 máquinas ociosas, como assim, né? E aí o que aconteceu? Aí, bom, tomamos essa sapatada, fomos estudar um pouco melhor. Managed Scaling, certo? Bom, habilitamos nos nossos templates do CloudFormation o scaling gerenciado da AWS. E começamos a deixar o nosso superintendente feliz. Certo, Aragão? Foi bem massa. Começamos a ter uma redução. Então, ali dentro dessa escala gerenciada, você coloca um número máximo e um número mínimo, né, de máquinas que você espera. Então, os nossos clusters sobem com o número máximo de máquinas e, em tempo de ociosidade, eles esperam. Não podemos descer o cluster, né, e subir o cluster a cada condição de job, né? Temos os tempos de bootstrapping, temos as instalações dos nossos frameworks durante esse movimento, né? E aí também, durante essa operação de escala das nossas máquinas, observamos que poderíamos ter um ganho utilizando a AMI. Então, vamos buildar uma AMI, certo, Filipinho? Vamos buildar uma AMI. Buildamos uma AMI com os nossos frameworks e começamos a ganhar mais tempo, inclusive durante o processamento da nossa malha, o tempo de bootstrapping das máquinas. Então, as máquinas o cluster começa a ser requisitado, ele começa a provisionar máquinas. Com as AMIs, os tempos começaram a ficar menores de provisionamento e com o Managed Scaling começamos a reduzir também o nosso custo de operação. Essa é uma simulação de um processamento batch nosso, tá? Durante esses testes aí. E quer mandar bala aí, Cristóvão? Vamos lá, falar um pouquinho dos... Bom, os benefícios você já citou vários aqui, né? Indo para a cloud, né, com a AWS, a questão de performance ela foi latente para nós, né? A gente tem agora a flexibilidade, a proatividade, na verdade, de provisionar componentes adequados para cada processamento, para cada viés de negócio e de acordo com o size do dado e até mesmo a janela de processamento. Então isso para a gente foi um ganho, um benefício enorme, né? A questão de governança de dados, né, simplificou nessa questão, dado o ferramental da AWS, os serviços que estão disponíveis lá. O Lake-Formation é um que possibilita isso, né? A própria questão do Glue Catalog, a gente ajuda a gente a ter essa governança com relação a metadados. Enfim, todos o ferramental e os serviços oferecidos pela AWS acaba simplificando esse fluxo e a gestão disso, né? Liberdade na sandbox, como eu comentei anteriormente, o Fábio também briefou, essa questão da experimentação, isso dentro da bolsa hoje é muito latente, né? A gente tem um assunto que está muito em voga lá, nessa questão do Advanced Analytics. Então dá a liberdade para que seja provisionado um ambiente de experimentação para os times de analytics e de forma rápida e eficiente, né? A gente tem lá e cada um, né, customizado para aquilo que tem que ser feito, né? Não tem nada mais e nada menos, né? Aquilo customizado, de acordo com a demanda do cliente, tá? Desempenho nas consultas, né? A gente viu ali a questão
da arquitetura e como a gente trabalha com os clusters e também com essa questão de consultas ad hoc, né, virtualização. E os próprios componentes eles são escaláveis, isso facilita muito no desempenho das consultas sem agredir, ser intrusivo no core. Isso que é importante, porque né, a gente tenta evitar o máximo possível de degradar o core quando nesse tipo de arquitetura, dando essa segregação, criando essa segregação entre sistemas e principalmente para ambiente de experimentação. Então o cara leva o dado para lá e está dentro do contexto dele. Né? Então ele acaba não concorrendo com qualquer tipo de processamento que a gente tenha intraday. Né? O Fábio falou bastante de batch. Né? Quem não gosta de quem não ama batch, na verdade a gente o ideal é que não seja mais batch. Né? Vamos começar, né? A estratégia, na verdade, da bolsa, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, é a gente fazer estrangular isso, né? É sair de um formato batch, né? Desidratar o batch e hidratar o fast data, né? Dar possibilidades, dar visibilidade e possibilidade para o time de negócio. À medida que a gente começar a fazer isso, com certeza as áreas de negócios vão ter outras perspectivas. Né? Então, esse é um ponto bastante interessante que a gente talvez tenha a oportunidade de falar em outros fóruns aqui. Agilidade na exploração, então essa questão da segregação e dos serviços possibilita isso também, né? E a facilidade de manipulação dos dados, né? A gente tem aí o dado sendo praticamente repositado dentro de um repositório agnóstico, né, num formato analítico, a gente acaba utilizando o Parquet, e aí, através de provisionamento de serviços simples e rápidos, a gente dá acessibilidade a consultas através do Athena, por exemplo. Então, ou através de um cluster Presto, né, que a gente suba lá, enfim, para poder facilitar a consulta e dar agilidade para que o time de negócio possa experimentar essas informações. Quer falar? Bom, eu vou falar rapidinho aqui. Isso daqui é o boa, beleza. Bom, os nossos benefícios, né? O que nós já atingimos aí. O nosso framework, maravilha, framework escalável, né? Operacionalmente falando. Aproximadamente 250 jobs já criados, 90 teras de dados aí migrados. Já temos 10 ambientes de sandbox disponibilizados, um processamento médio de 900 milhões de registros dia, 530 horas, essa é a informação interessante, né, de reuniões no Teams, junto com os parceiros. Esse foi um projeto desenvolvido 100% aí remoto, né? Bastante pessoas envolvidas aí, Aragão, enfim, o Paiva, bastante time interno também, 1,5 milhão de linhas de códigos já codadas aí, boa parte dessas estão no framework ou nos frameworks, né? Um ambiente escalável, provado já também, com toda a característica ali do nosso EMR e da escala gerenciada. Trouxemos um pack de inovações para a B3, né? Isso daí é muito importante também, transformando bastante processo, bastante área com o nosso Data Lake. E agora é o roadmap para finalizar. Só finalizando aqui, rapidamente, deixar uns segundos para o Aragão. O que vem pela frente, né? O que a gente está prevendo aí de futuro, né? Nós temos agora no primeiro trimestre, vou falar do básico aqui, né? O primeiro trimestre, ou o terceiro trimestre agora, a gente tem a migração do Hadoop. Na verdade, já praticamente aconteceu isso. Nós acabamos movendo os nossos dados na nossa plataforma de Big Data on-prem para cloud. Tá? Vamos agora trabalhar em cima de levar mais 40% do nosso workload para a AWS. Tá? Já temos 30% aproximadamente, vamos levar mais 40%. Tem uma evolução aí do Data Hub. O Data Hub é um sistema que captura esse dado captura o dado homologado pela B3 através de parceiros. A gente tem uma novidade aí, a gente vai acabar
construindo esse Data Hub, especializando, na verdade, ele em multi-cloud, ou seja, vai ter funcionalidades desse sistema rodando comutantemente em 2 clouds diferentes. Okay? Tem a questão do estudo que eu comentei com vocês agora, já não é um estudo, já é realidade, a gente já conseguiu fazer analytics em near real time, ou seja, obter o dado em near real time, escorar esse dado e oferecer esse dado classificado para consumo em near real time. Em near real time eu estou falando aqui em torno de 1 segundo, 1 segundo e meio mais ou menos, tá? Talvez a gente não chegue nesse ponto aí de real time, tá? Acho que estourou o tempo, né? 3 minutos? Tá. Bom, aí tem o 4º trimestre, tem a questão da migração dos outros 30%, 30%, o 4º trimestre desse ano. O primeiro trimestre do ano de 2023, é legal, a gente já estava trabalhando com a questão do Glacier, né, do Archive, e o 2º trimestre de 2023, a gente quer evoluir com a nossa solução de virtualização de dados. Obrigado, André. Obrigado, Fábio. E nessa evolução toda do ambiente da B3, um dos pontos que a gente também traz de vantagem para os nossos clientes é a questão do Data Marketplace. Tá? Então, todas essas informações da plataforma de dados, a B3 pode, aos poucos, fornecer através de um marketplace onde vocês, clientes, podem facilmente consumir isso. Seja para criar os modelos de machine learning de vocês, seja para fazer análises novas. E falando em machine learning, a gente sempre busca juntar analytics com essa parte de inteligência artificial. E que forma a gente consegue fazer isso? Através de bancos de dados que já tem inteligência artificial dentro dele, como o Amazon Aurora, que é compatível com MySQL e Postgre, como a parte de Amazon Netumni, que eu falei aqui de um banco de dados de grafo, onde que a gente já tem também a parte de machine learning embutida neles. Redshift, Amazon Athena, que foram muito comentados, e o Amazon QuickSight, que é uma ferramenta de visualização de dados, similar a, por exemplo, uma ferramenta como um Tableau. Em cima disso tudo, quando a gente desenha arquiteturas como essa plataforma de dados, como o próprio André e o Fábio comentaram, que tem uma resiliência muito grande e que é um ambiente de tecnologia muito importante, você sempre tem que pensar de uma forma bem arquitetada. Para isso a gente tem um foco, uma lente de olho exatamente em como melhor arquitetar arquiteturas de analytics. Convido vocês a conhecerem um pouco mais de tudo isso que nós falamos através dos ambientes de treinamento da AWS. Existem tracks, né, sessões definidas para Data Engineer, cientistas de dados, Data Analytics e assim por diante. Muitos cursos são gratuitos, alguns outros são virtuais e outros presenciais. Além disso, convido todos vocês a procurarem a gente no quiosque de serviços financeiros, que está dentro do stand da AWS. Estaremos lá, eu e toda a equipe do sistema de mercado financeiro da AWS de Arquitetos de Soluções à disposição para tirar as suas dúvidas. André, Fábio, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por ter participado desse projeto. Foi um orgulho poder ter sido escolhido por vocês para ser o Arquiteto de Soluções. E agradeço a todos vocês que assistiram essa palestra. Não esqueçam de preencher a sessão no aplicativo, tem um formulário.